Milionário aceita um casamento arranjado. Ele acreditava que sua noiva misteriosa era feia. No dia da cerimônia, quando ele tirou o véu dela, todos ficaram arrepiados. Ela era muito mais do que pensavam. Antes de começarmos essa história, lembre-se de se inscrever no canal. A Catedral de São Pedro resplandecia sob o sol da tarde, suas torres góticas projetando sombras alongadas sobre a praça, apinhada de fotógrafos e curiosos. O burburinho da multidão era quase palpável, todos ansiosos para vislumbrar o casal. Do momento, Gustavo Montero, o herdeiro bilionário do Império Montero, e sua misteriosa noiva, Helena Ortega. Dentro da igreja, o clima era igualmente eletrizante. A nata da sociedade brasileira ocupava os bancos de madeira polida, sussurrando especulações sobre a noiva que ninguém conhecia. Gustavo, impecável em seu smoking Armani, aguardava no altar com uma expressão impassível que escondia uma mistura de tédio e resignação. Aos 35 anos, Gustavo era o empresário mais cobiçado do país. Alto, de porte atlético e olhos verdes penetrantes, ele poderia ter qualquer mulher que desejasse. No entanto, ali estava ele, prestes a se casar com uma completa desconhecida, tudo em nome dos negócios da família. Lembre-se, meu filho, a voz de sua avó, Dona Constança Montero, ecoava em sua mente. Este casamento é vital para solidificar nossa aliança com os Ortega. Não importa como ela seja, faça seu papel. Gustavo reprimiu um suspiro. Os rumores sobre a aparência de Helena eram desanimadores, para dizer o mínimo. Uma moça sem graça, desprovida de qualquer charme, eram alguns dos comentários mais gentis que ouvira nos círculos sociais. Por que se dar ao trabalho de conhecê-la antes? Melhor acabar logo com aquilo. As portas da catedral se abriram e um silêncio expectante tomou conta do ambiente. A marcha nupcial começou a tocar e todos os olhares se voltaram para a entrada. Foi então que ela apareceu. A primeira visão de Helena Ortega foi de tirar o fôlego, mas não pelas razões que Gustavo esperava. Seu vestido de noiva, uma obra-prima de renda e seda, abraçava uma silhueta que desafiava as descrições depreciativas. Ela se movia com uma graça felina, cada passo medido e confiante. Um véu espesso cobria seu rosto, mas a postura altiva e os ombros erguidos contavam uma história muito diferente da noiva sem graça que todos esperavam. Gustavo sentiu seu coração acelerar, uma mistura de surpresa e desconfiança se formando em seu peito. Quem era essa mulher? Por que permitiu que todos acreditassem que era desinteressante? E, mais importante, por que aceitava esse casamento com tanta segurança? Quando Helena finalmente chegou ao altar, Gustavo estendeu a mão mecanicamente. Ele podia sentir o calor de sua pele mesmo através da luva de renda, uma eletricidade inesperada percorrendo seu braço. O padre começou a cerimônia, mas Gustavo mal ouvia as palavras. Seus olhos estavam fixos no véu, tentando decifrar o mistério por trás dele. Finalmente chegou o momento. Pode levantar o véu da noiva, anunciou o padre. Com as mãos levemente trêmulas, Gustavo ergueu o tecido delicado. O impacto foi imediato e avassalador. Helena Ortega era de uma beleza impressionante. Olhos cor-de-mel, amendoados e expressivos, encararam Gustavo com uma mistura de divertimento e desafio. Sua pele dourada parecia brilhar sob as luzes da catedral e lábios cheios se curvavam em um sorriso enigmático. Era como se todas as descrições anteriores tivessem sido uma elaborada farsa. Um murmúrio percorreu a igreja. Gustavo ouviu claramente alguém sussurrar: "Meu Deus, ela é deslumbrante." Ele concordava silenciosamente, ainda atordoado pela revelação. Gustavo Montero aceita Helena Ortega como sua legítima esposa? A voz do padre o trouxe de volta à realidade. Aceito, ele respondeu automaticamente, sua voz mais rouca do que gostaria. Helena Ortega, aceita Gustavo Montero como seu legítimo esposo? Aceito, Helena respondeu, sua voz melodiosa e firme, sem nenhum traço de hesitação. Trocaram alianças, seus dedos se tocando brevemente, enviando arrepios pela espinha de Gustavo. Quando o padre os declarou marido e mulher, Helena inclinou-se para o beijo com uma confiança que beirava a arrogância.
Seus lábios se encontraram, e Gustavo sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. O beijo foi breve, mas intenso o suficiente para deixá-lo atordoado. Quando se separaram, o sorriso de Helena tinha um toque de triunfo que o intrigou ainda mais. Deixaram a igreja sob uma chuva de arroz e flashes de câmeras. No carro que os levaria à recepção, Gustavo finalmente encontrou sua voz. Por quê? Foi tudo o que conseguiu perguntar. Helena virou-se para ele, seus olhos brilhando com uma inteligência afiada. Por que o quê, querido marido? Por que aceitei este casamento? Ou por que permiti que todos acreditassem que eu era, como eles diziam mesmo? Ah, sim, sem graça. Sua voz tinha um tom de diversão que irritou Gustavo. Ambos, ele respondeu secamente. Tudo tem seu tempo e lugar, Gustavo, ela respondeu, enigmaticamente. Mas não se preocupe, você descobrirá em breve, afinal temos uma vida inteira pela frente, não é mesmo? O resto do trajeto foi feito, em silêncio, mas Gustavo não conseguia tirar os olhos de sua nova esposa. Ela olhava pela janela, aparentemente absorta na paisagem que passava, mas ele podia ver o leve sorriso que brincava em seus lábios. Na recepção, realizada nos jardins da mansão Monteiro, Helena circulava entre os convidados com uma graça e charme que deixavam todos encantados. Ela ria das piadas dos políticos, discutia arte com conhecimento de causa e fazia perguntas perspicazes sobre negócios que impressionavam até os mais experientes empresários. Gustavo observava tudo de longe, um copo de uísque intocado em sua mão. Ele se sentia como se tivesse perdido completamente o controle da situação. Quem era realmente Helena Ortega? E o que ela queria? Dona Constança aproximou-se, seus olhos astutos avaliando a cena. Parece que subestimamos a senhorita Ortega, ela murmurou. Ou melhor, a senhora Monteiro agora. A senhora sabia disso? Gustavo perguntou, incapaz de esconder a acusação em sua voz. Claro que não, Dona Constança respondeu, um leve franzir de sobrancelhas traindo sua própria surpresa. Mas talvez isso seja interessante. Gustavo não tinha certeza se interessante era a palavra que usaria. Intrigante, certamente. Potencialmente perigoso, talvez. Enquanto a festa continuava a noite adentro, Gustavo não conseguia afastar a sensação de que havia entrado em um jogo cujas regras desconhecia. Helena era claramente mais do que uma simples peça no tabuleiro das alianças empresariais. Ela tinha sua própria agenda, seus próprios planos, e ele, Gustavo Monteiro, o homem que sempre esteve no controle, agora se via em território desconhecido. Mas uma coisa era certa, sua vida nunca mais seria a mesma. Quando a última dança foi anunciada, Helena apareceu ao seu lado como se tivesse se materializado do ar. Vamos mostrar a eles como se faz, marido, ela sussurrou, seus olhos brilhando, com um desafio velado. Gustavo hesitou por um momento, então estendeu a mão. Enquanto a conduzia para a pista de dança, ele percebeu que, pela primeira vez em anos, estava genuinamente curioso sobre o que o futuro reservava. A música começou, uma valsa lenta e sensual. Seus corpos se aproximaram e Gustavo sentiu novamente aquela eletricidade entre eles. Enquanto rodopiavam pela pista, os olhares de todos os convidados fixos neles, ele se inclinou e sussurrou no ouvido de Helena. Você pode ter me surpreendido hoje, mas não pense que venceu o jogo. Ele mal começou. Helena riu suavemente, seu hálito quente contra o pescoço dele. Oh, querido, ela respondeu, sua voz mal acima de um sussurro. Eu não estou aqui para vencer um jogo. Estou aqui para mudar as regras. E com essas palavras, enigmáticas, a música chegou ao fim. Eles se separaram, aplausos ecoando ao seu redor, mas os olhos de Gustavo permaneceram fixos em Helena. Ele tinha a distinta sensação de que acabara de assinar um contrato cujas cláusulas ainda desconhecia. Enquanto os convidados começavam a se despedir, Gustavo não pôde deixar de pensar que seu casamento arranjado havia se transformado em algo muito mais complexo e potencialmente perigoso do que jamais imaginara. Helena Ortega, não, Helena Monteiro agora, era uma força a ser reconhecida e ele precisaria de toda a sua astúcia para navegar as águas turbulentas que certamente viriam.
A noite chegava ao fim, mas a verdadeira história estava apenas começando. E Gustavo Montero, pela primeira vez em muito tempo, não fazia ideia do que o aguardava. O sol mal havia nascido quando Gustavo acordou, sentindo-se desorientado por um momento. Os eventos da noite anterior voltaram em uma enxurrada de memórias. O casamento, a revelação surpreendente, a festa e Helena. Ele se virou na cama, esperando encontrá-la dormindo ao seu lado, mas o espaço estava vazio e frio. Intrigado, Gustavo se levantou e vestiu um roupão de seda. A suíte nupcial da mansão Montero era um labirinto de cômodos luxuosos, e ele começou a procurar por sua enigmática esposa. Encontrou-a na varanda, já vestida em um elegante conjunto de calça e blazer, os cabelos impecavelmente arrumados, como se estivesse pronta para uma reunião de negócios. "Bom dia, marido." Helena o cumprimentou sem se virar, seus olhos fixos na paisagem dos jardins abaixo. "Dormiu bem?" Gustavo hesitou, estudando o perfil dela. "Tão bem quanto possível, considerando as circunstâncias," ele respondeu, mantendo o tom neutro. "Você está saindo?" Helena finalmente se virou para encará-lo, um sorriso enigmático em seus lábios. "Na verdade, nós estamos. Esqueceu que temos um café da manhã com a diretoria da Montero Corp? Sua avó fez questão de nos lembrar ontem." "À noite?" Gustavo franziu o senho. Ele havia esquecido completamente. "Claro, o café da manhã," disse, tentando soar confiante. "Estarei pronto em 15 minutos. Tome seu tempo," Helena respondeu, seu tom suave, mas com uma ponta de diversão. "Afinal, precisamos fazer uma entrada memorável, não é?" Enquanto se arrumava, Gustavo não podia deixar de pensar em como Helena parecia estar sempre um passo à frente. Era desconcertante e, ao mesmo tempo, intrigante. Ele terminou de se vestir e encontrou Helena esperando por ele no hall. O trajeto até a sede da Montero Corp foi feito em um silêncio tenso. Gustavo observava Helena pelo canto do olho, tentando decifrar seus pensamentos. Ela parecia perfeitamente à vontade, como se estivesse indo para mais um dia normal de trabalho, e não para sua primeira aparição oficial como a nova senhora Montero. Ao chegarem ao imponente edifício de vidro e aço que abrigava o Império Montero, foram recebidos por uma onda de flashes. Repórteres gritavam perguntas, ansiosos por detalhes sobre o casamento e a misteriosa noiva. Gustavo instintivamente colocou a mão nas costas de Helena, guiando-a através da multidão. Para sua surpresa, Helena lidou com a situação com maestria. Ela sorria e acenava graciosamente, ocasionalmente respondendo a uma pergunta com charme e inteligência. Quando um repórter perguntou sobre os rumores de sua aparência antes do casamento, ela riu suavemente. "As aparências podem ser enganosas," Helena respondeu com um sorriso enigmático. "Mas o que realmente importa é o que temos a oferecer além delas, não concorda?" Gustavo ficou impressionado com a habilidade dela em desviar a pergunta sem realmente respondê-la. Ele começava a entender que sua esposa era muito mais do que uma simples peça no jogo de xadrez corporativo de sua família. No elevador, a caminho da sala de reuniões, Gustavo finalmente quebrou o silêncio. "Você parece bastante familiarizada com a imprensa," ele comentou, tentando soar casual. Helena o olhou de soslaio, um leve sorriso brincando em seus lábios. "Há muitas coisas sobre mim que você ainda não sabe, Gustavo. Mas não se preocupe. Teremos tempo para descobrir tudo um sobre o outro." Antes que ele pudesse responder, as portas do elevador se abriram, revelando o andar executivo da Montero Corp. Dona Constança os esperava, seu olhar astuto avaliando o casal. "Bem-vindos," ela disse, seu tom formal, mas com um brilho de aprovação nos olhos. "Estamos todos ansiosos para conhecer melhor a mais nova integrante da família Montero." Helena sorriu inclinando-se para beijar as bochechas de Dona Constança. "É uma honra fazer parte desta família tão ilustre," ela respondeu com graciosidade. "Mal posso esperar para contribuir com o legado Montero." Gustavo observou a interação com um misto de admiração e desconfiança. Helena parecia perfeitamente à vontade no papel de nova herdeira, como se tivesse nascido para isso.
Mas ele não podia deixar de se perguntar quais eram suas verdadeiras intenções. A sala de reuniões estava cheia de rostos familiares, os membros mais influentes da diretoria da Montero Corp. Todos se levantaram quando o casal entrou, olhares curiosos fixos em Helena. Senhores, senhoras, Gustavo começou, sua voz firme e controlada. Permitam-me apresentar oficialmente minha esposa, Helena Montero. Helena deu um passo à frente, seu sorriso radiante, mas seus olhos astutos. É um prazer conhecê-los, ela disse, sua voz melodiosa preenchendo a sala. Espero que possamos trabalhar juntos para levar a Montero Corp a novos patamares de sucesso. Um murmúrio de aprovação percorreu a sala. Gustavo notou que vários diretores pareciam impressionados, talvez até um pouco intimidados. Helena não era apenas bonita. Ela exalava uma aura de confiança e inteligência que era impossível ignorar. O café da manhã transcorreu com Helena no centro das atenções. Ela fazia perguntas perspicazes sobre os diferentes setores da empresa, demonstrando um conhecimento surpreendente sobre o mercado financeiro e as últimas tendências tecnológicas. Gustavo observava, dividido entre admiração e uma crescente sensação de inquietação. Em determinado momento, o CFO da empresa, um homem de meia-idade chamado Roberto, fez uma pergunta sobre a recente aquisição de uma startup de tecnologia pela Montero Corp. Se me permite, Helena interveio antes que Gustavo pudesse responder. Acredito que essa aquisição foi um movimento estratégico brilhante. A tecnologia desenvolvida por essa startup tem o potencial de revolucionar nossa divisão de energia sustentável, não apenas melhorando nossa eficiência, mas também nos posicionando como líderes em inovação verde. Roberto piscou, visivelmente surpreso. Exatamente, ele concordou, lançando um olhar impressionado para Gustavo. Essa é precisamente a visão que tivemos ao fazer a aquisição. Gustavo sentiu uma mistura de orgulho e apreensão. Helena não estava apenas acompanhando a conversa, ela estava dominando-a. Cada resposta, cada observação que ela fazia demonstrava uma compreensão profunda dos negócios da família Montero. Mas como? E por quê? Ao final da reunião, estava claro que Helena havia conquistado a aprovação da diretoria. Os executivos se despediram com sorrisos e apertos de mão calorosos, muitos expressando sua empolgação em trabalhar com ela no futuro. Quando finalmente ficaram sozinhos, Gustavo se virou para Helena, incapaz de conter sua curiosidade por mais tempo. Como você sabia tudo aquilo? Ele perguntou, sua voz uma mistura de admiração e suspeita. Sobre a empresa, as aquisições, nossas estratégias. Helena sorriu, aquele mesmo sorriso enigmático que o intrigava desde o momento em que levantara seu véu na igreja. Você acha mesmo que eu entraria nesse casamento sem fazer minha lição de casa, Gustavo? Ela respondeu, sua voz suave, mas com uma ponta de desafio. Conhecimento é poder, e eu pretendo ser muito mais do que apenas a esposa decorativa de um bilionário. Gustavo a estudou por um longo momento, sentindo como se estivesse vendo Helena pela primeira vez. Ela não era apenas bonita e inteligente, era ambiciosa, estratégica e potencialmente perigosa. O que você realmente quer, Helena? Ele perguntou. Finalmente, sua voz baixa e intensa. Helena deu um passo em sua direção, ficando tão próxima que ele podia sentir o calor de seu corpo. Seus olhos se encontraram, e por um momento Gustavo viu algo neles. Determinação, talvez, ou algo mais profundo e complexo. O que eu quero, Gustavo? Ela respondeu, sua voz pouco mais que um sussurro. É muito mais do que você pode imaginar. Mas não se preocupe, você descobrirá com o tempo. Com essas palavras, ela se afastou, deixando Gustavo com mais perguntas do que respostas. Enquanto a observava caminhar em direção ao elevador, ele não pôde deixar de pensar que seu casamento arranjado havia se transformado em algo muito mais complexo e potencialmente perigoso do que jamais imaginara. Helena Montero era um enigma, um quebra-cabeça que ele estava determinado a resolver. Mas, à medida que as peças começavam a se encaixar, Gustavo tinha a sensação inquietante de que a imagem final poderia ser algo que ele não estava preparado para enfrentar.
O jogo havia começado e as apostas eram mais altas do que ele jamais poderia ter previsto. As semanas que se seguiram ao casamento foram um turbilhão de eventos sociais, reuniões de negócios e aparições públicas. Gustavo e Helena se moviam pelos círculos da alta sociedade como um casal perfeitamente sincronizado. Suas performances tão impecáveis que até os mais céticos começavam a acreditar na autenticidade de seu relacionamento. Mas por trás das portas fechadas da mansão Montero, a realidade era bem diferente. Gustavo e Helena eram dois jogadores em um tabuleiro complexo, cada um tentando decifrar as jogadas do outro sem revelar suas próprias cartas. Numa noite particularmente tensa, após um jantar beneficente, onde Helena mais uma vez havia brilhado, Gustavo a confrontou no escritório da mansão. "Quem é você realmente, Helena?" Ele perguntou, sua voz carregada de frustração. "Já se passaram semanas e eu sinto que não sei nada sobre você, além do que todo mundo vê." Helena, que estava de costas para ele, observando a noite pela janela, virou-se lentamente. Seu rosto, normalmente uma máscara de serenidade, mostrava uma sombra de tristeza, raiva. Gustavo não conseguia decifrar. "Talvez a pergunta que você deveria fazer, Gustavo, é quem são os Ortega?" Ela respondeu, sua voz baixa e intensa. "Você nunca se perguntou por que nossas famílias, apesar de tão poderosas, nunca se cruzaram antes?" Gustavo franziu o senho, pego de surpresa pela pergunta. "Assumi que era porque os Ortega operavam em um setor diferente do mercado." Ele respondeu incerto. Helena soltou uma risada amarga. "Oh, Gustavo," ela disse, balançando a cabeça, "há tanto que você não sabe, tanto que sua preciosa avó escondeu de você." Ela caminhou até uma estante de livros, puxando um volume antigo. Era um álbum de recortes de jornais. Helena o abriu e entregou a Gustavo. "Leia." Ela ordenou suavemente. Gustavo olhou para a página amarelada pelo tempo. Era um artigo de jornal datado de 25 anos atrás. A manchete gritava: "Império Ortega desmorona em escândalo financeiro." Seus olhos percorreram o texto, absorvendo os detalhes de uma história que ele nunca havia ouvido antes. O artigo falava sobre como a Ortega Investments, uma das maiores corretoras do país na época, havia sido acusada de fraude em larga escala. O patriarca da família, Rodrigo Ortega, foi retratado como o arquiteto de um esquema Ponzi que arruinou milhares de investidores. "Meu pai," Helena disse suavemente, observando a reação de Gustavo, "era inocente. Ele foi usado como bode expiatório por pessoas muito mais poderosas, pessoas que queriam o controle total do mercado financeiro." Gustavo ergueu os olhos do artigo, a compreensão começando a se formar em sua mente. "Você está sugerindo que sua avó, a grande Constança Montero, estava por trás da queda dos Ortega?" Helena completou, seus olhos brilhando com uma mistura de dor e determinação. "Não estou sugerindo, Gustavo. Estou afirmando." Ela pegou o álbum de suas mãos, virando algumas páginas até chegar a outro recorte. Este mostrava uma foto de Constança Montero, muito mais jovem, apertando a mão de um homem que Gustavo reconheceu como o então presidente do Banco Central. Sua avó usou suas conexões políticas para manipular as investigações, Helena explicou. Ela plantou evidências, comprou testemunhas, fez o que fosse necessário para garantir que meu pai fosse condenado e que a Montero Corp pudesse absorver os ativos da Ortega Investments por uma fração de seu valor real. Gustavo sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Ele sempre soubera que sua avó era uma mulher implacável nos negócios, mas isso era outro nível de crueldade. "Por que está me contando isso agora?" ele perguntou, sua voz rouca. Helena se aproximou, seus olhos fixos nos dele. "Porque você precisa entender o que está em jogo, Gustavo. Este casamento, esta aliança entre nossas famílias, não é apenas sobre unir fortunas ou expandir impérios. É sobre justiça. É sobre corrigir os erros do passado." Gustavo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. "E qual é o seu papel nisso tudo, Helena?" "Vingança." Ela sorriu, mas não havia alegria em seus olhos. "Vingança é um prato que se come frio, dizem,
mas o que eu busco é mais do que isso. Quero a verdade revelada. Quero o nome do meu pai limpo. E quero que os verdadeiros culpados paguem por seus crimes. E eu? Gustavo perguntou, temendo a resposta. Onde me encaixo nesse seu plano? Helena se aproximou ainda mais, colocando uma mão em seu rosto. Seu toque era surpreendentemente gentil. Você, Gustavo, é a chave para tudo isso. Você tem o poder de mudar o legado dos Montero, de transformar um império construído sobre mentiras em algo verdadeiramente nobre. Gustavo fechou os olhos, sentindo o peso dessas revelações. Quando os abriu novamente, viu Helena observando-o atentamente, como se pudesse ler cada pensamento que passava por sua mente. E se eu me recusar a participar disso? Ele perguntou, sua voz baixa e tensa. Helena deu um passo para trás, seu rosto assumindo novamente aquela máscara de serenidade que ele conhecia tão bem. Então, meu caro marido, estaremos em lados opostos desta guerra. E acredite, é uma guerra que pretendo vencer com ou sem você. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de implicações não ditas. Gustavo sentia como se estivesse à beira de um precipício, sabendo que sua próxima decisão mudaria o curso de sua vida para sempre. Preciso de tempo, ele finalmente disse. Tempo para processar tudo isso, para investigar por conta própria. Helena assentiu, um leve sorriso brincando em seus lábios. Tempo é algo que posso lhe dar, Gustavo. Afinal, planejei isso por anos. Alguns dias não farão diferença. Ela se virou para sair do escritório, mas parou na porta, olhando por cima do ombro. Mas não demore demais. O relógio está correndo e há muito em jogo. Com essas palavras, ela saiu, deixando Gustavo sozinho com seus pensamentos turbilhonantes. Ele se afundou em uma poltrona de couro, o álbum de recortes ainda em suas mãos. Enquanto folheava as páginas, revendo a história de uma família destruída e um império construído sobre suas ruínas, Gustavo não pôde deixar de se perguntar em que tipo de jogo ele havia se metido. E mais importante, qual seria seu próximo movimento? A noite avançava, e na mansão Montero, 2 jogadores se preparavam para a próxima rodada de um jogo, cujas regras estavam constantemente mudando. O tabuleiro estava definido, as peças em movimento, e o destino de 2 famílias poderosas pendia na balança. Gustavo sabia que precisava ser cuidadoso. Cada passo dali em diante seria crucial. Ele precisava descobrir a verdade por trás das acusações de Helena, mas também proteger o legado de sua família. E no meio de tudo isso, havia a questão de seus sentimentos conflitantes por sua enigmática esposa. Enquanto o relógio da mansão batia meia-noite, Gustavo tomou sua decisão. Ele iria ao fundo dessa história, não importava o custo. A verdade, fosse ela qual fosse, precisava vir à tona. Com uma determinação renovada, ele começou a planejar seus próximos passos. O jogo estava apenas começando, e Gustavo Montero estava determinado a não ser apenas mais uma peça no tabuleiro de outra pessoa. Os dias que se seguiram à revelação de Helena foram um turbilhão para Gustavo. Durante o dia, ele mantinha a fachada de marido devotado e herdeiro competente. À noite, transformava-se em um detetive amador, vasculhando os arquivos da família Montero em busca de qualquer evidência que pudesse corroborar ou refutar as acusações de sua esposa. Helena, por sua vez, parecia observá-lo com um misto de curiosidade e apreensão, como se estivesse avaliando cada movimento seu. Suas interações eram cordiais, mas carregadas de uma tensão subjacente que não passava despercebida pelos empregados da mansão. Numa tarde particularmente frustrante, após horas infrutíferas revirando documentos antigos, Gustavo decidiu abordar a única pessoa que poderia ter respostas diretas: sua avó, Dona Constança. Ele a encontrou no jardim de inverno da mansão, cuidando de suas orquídeas raras com a mesma precisão meticulosa que aplicava aos negócios. Vovó. Gustavo começou tentando manter a voz calma. Preciso lhe fazer algumas perguntas sobre o passado, sobre os Ortega. Dona Constança congelou por um momento, suas mãos ainda segurando delicadamente uma flor.
Lentamente, ela se virou para encará-lo, seus olhos astutos avaliando a expressão do neto. Então ela finalmente contou. A matriarca disse, sua voz surpreendentemente calma. Eu me perguntava quanto tempo levaria. Gustavo sentiu seu coração acelerar. Então, é verdade, o que Helena disse sobre a queda dos Ortega, sobre o envolvimento da nossa família. Dona Constança suspirou, indicando um banco próximo. Quando ambos se sentaram, ela começou a falar, sua voz baixa e intensa. O mundo dos negócios é uma selva, Gustavo. Às vezes, para sobreviver, é preciso ser o predador, não a presa. Os Ortega eram uma ameaça ao nosso império. Eles estavam expandindo rapidamente, adquirindo empresas que nós almejávamos. Mas arruiná-los, destruir uma família inteira, Gustavo questionou incrédulo. Eu fiz o que era necessário para proteger o legado Montero, Dona Constança. Respondeu sem um traço de remorso em sua voz. Rodrigo Ortega era fraco. Ele hesitava em tomar as decisões difíceis. Eu apenas dei um empurrãozinho para que o castelo de cartas desmoronasse. Gustavo sentiu uma onda de náusea. E as acusações de fraude? As evidências plantadas? Dona Constança deu de ombros, como se estivesse discutindo o clima. Negócios são negócios, meu querido. Rodrigo tinha seus próprios esqueletos no armário. Eu apenas os expus de uma maneira que nos beneficiasse. Meu Deus, Gustavo murmurou, passando a mão pelos cabelos. Helena estava certa o tempo todo. Ao ouvir o nome de sua nora, os olhos de Dona Constança se estreitaram. Aquela garota é mais esperta do que imaginávamos. Ela planejou tudo isso, não é? O casamento, a aliança, tudo parte de algum plano de vingança elaborado. Gustavo hesitou, não querendo revelar mais do que o necessário. Ela quer justiça, vovó. Para o pai dela, para a família dela. Dona Constança soltou uma risada amarga. Justiça? No nosso mundo? Oh, meu querido neto, você ainda tem muito o que aprender. Ela se levantou, alisando as rugas inexistentes de seu vestido impecável. Agora que você sabe a verdade, o que pretende fazer, Gustavo? Era a pergunta que o atormentava há dias. Gustavo respirou fundo antes de responder. Eu não sei, mas não posso simplesmente ignorar o que aconteceu. Dona Constança o estudou por um longo momento, seus olhos frios calculando algo que Gustavo não conseguia decifrar. Cuidado, meu querido. O caminho que você escolher agora pode determinar não apenas o seu futuro, mas o futuro de toda a família Montero. Com essas palavras enigmáticas, ela se afastou, deixando Gustavo sozinho com seus pensamentos tumultuados. Naquela noite, enquanto jantavam em um silêncio tenso, Gustavo finalmente se dirigiu a Helena. Você estava certa, ele disse simplesmente. Sobre tudo. Helena pousou o garfo, seus olhos encontrando os dele. E agora? Ela perguntou, sua voz uma mistura de esperança e apreensão. Gustavo respirou fundo. Agora, nós planejamos o próximo movimento, juntos. Um leve sorriso se formou nos lábios de Helena, o primeiro sorriso genuíno que Gustavo via desde o dia do casamento. Juntos, ela repetiu, estendendo a mão sobre a mesa. Gustavo hesitou por um momento antes de entrelaçar seus dedos aos dela. O toque era elétrico, carregado de promessas não ditas e possibilidades inexploradas. Nos dias que se seguiram, o casal Montero se transformou em uma equipe de investigação implacável. Helena compartilhou anos de pesquisas meticulosas, documentos que havia coletado secretamente, testemunhas que estavam dispostas a falar. Gustavo, por sua vez, usou suas conexões dentro da empresa para acessar arquivos que até então estavam fora de seu alcance. Cada nova descoberta era como uma peça de um quebra-cabeça macabro, revelando a extensão da conspiração que havia destruído os Ortega. Mas à medida que se aprofundavam na investigação, Gustavo começou a perceber que o problema era muito maior do que apenas sua família. A teia de corrupção se estendia a políticos influentes, juízes, até mesmo a figuras do alto escalão do governo. Isso é maior do que nós imaginávamos, Gustavo disse uma noite, enquanto revisavam documentos no escritório.
Se expusermos, tudo isso não será apenas minha avó que cairá. Podemos desestabilizar todo o sistema. Helena o observou por cima de uma pilha de papéis, seus olhos brilhando com uma intensidade feroz. E isso o assusta? Gustavo refletiu por um momento antes de responder. Não, ele disse finalmente. Me faz perceber o quão importante é o que estamos fazendo. Não é apenas sobre vingança ou justiça para sua família. É sobre corrigir um sistema podre desde a raiz. Helena sorriu. Um sorriso que era ao mesmo tempo orgulhoso e um pouco triste. Você está começando a entender, Gustavo. Este é o legado que podemos construir juntos. Um legado de verdade e integridade. Naquele momento, olhando para sua esposa, esta mulher que ele havia subestimado tão drasticamente no início, Gustavo sentiu algo mudar dentro dele. Não era apenas admiração ou respeito. Era algo mais profundo, mais poderoso. Ele se levantou de sua cadeira e caminhou até Helena, puxando-a para um abraço apertado. Ela pareceu surpresa por um momento, mas logo relaxou em seus braços. Obrigado, Gustavo murmurou contra seus cabelos. Por me mostrar a verdade, por me dar a chance de fazer a coisa certa. Helena se afastou ligeiramente, seus olhos encontrando os dele. Não me agradeça ainda, ela disse suavemente. O caminho à nossa frente é perigoso. Temos inimigos poderosos. Gustavo? E eles não hesitarão em nos destruir se descobrirem o que sabemos. Gustavo assentiu, sentindo o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Então seremos cuidadosos, meticulosos. Não daremos a eles nenhuma chance de nos pegar desprevenidos. E se tivermos que sacrificar tudo? Helena perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. O Império Montero, sua fortuna, seu status. Então, que seja, Gustavo respondeu com firmeza. Algumas coisas são mais importantes do que dinheiro ou poder. Helena o estudou por um longo momento, como se estivesse vendo-o pela primeira vez. Então, lentamente, ela se inclinou e o beijou. Não foi um beijo de paixão desenfreada, mas de compreensão mútua, de uma conexão que ia além das palavras. Quando se separaram, ambos sabiam que algo fundamental havia mudado entre eles. Não eram mais apenas aliados em uma missão de justiça. Eram parceiros no sentido mais verdadeiro da palavra. Amanhã, Gustavo disse, sua voz rouca de emoção, começamos a planejar nossa ofensiva. É hora de trazer a verdade à luz. Helena assentiu, seus olhos brilhando com determinação. Amanhã, ela concordou. O jogo final começa. Enquanto a noite avançava, o casal Montero permaneceu no escritório, planejando e estrategizando. Eles sabiam que os dias à frente seriam os mais desafiadores de suas vidas. Mas agora, unidos por um propósito comum e um vínculo crescente, estavam prontos para enfrentar qualquer obstáculo. O tabuleiro estava prestes a ser virado, e Gustavo e Helena estavam determinados a serem os vencedores deste jogo perigoso. As semanas seguintes foram um turbilhão de atividades frenéticas para Gustavo e Helena. Durante o dia, mantinham suas aparências públicas impecáveis, o casal perfeito, herdeiros do Império Montero. À noite, transformavam-se em detetives, incansáveis, tecendo uma teia complexa de evidências e alianças. O plano que desenvolveram era audacioso e arriscado. Eles sabiam que enfrentariam não apenas Dona Constança, mas uma rede inteira de poderosos que se beneficiavam do status quo corrupto. Precisamos de aliados, Helena disse uma noite enquanto revisavam suas estratégias. Pessoas dispostas a se arriscar pela verdade. Gustavo assentiu pensativo. Tenho alguns contatos na imprensa que podem ser úteis, e há um promotor, Carlos Mendes, que sempre foi conhecido por sua integridade. Ele pode ser nossa entrada no sistema judicial. Helena sorriu, aprovando a ideia. Excelente. Eu tenho algumas conexões com grupos de direitos civis e organizações anticorrupção. Eles podem nos ajudar a mobilizar a opinião pública quando for a hora de agir. À medida que os dias passavam, Gustavo e Helena cuidadosamente construíam sua rede de apoio. Reuniões secretas eram realizadas em locais improváveis, documentos trocados em coded messages, e lentamente, uma coalizão de justiça começava a tomar forma.
No entanto, manter as aparências tornava-se cada vez mais desafiador. Dona Constança, sempre astuta, começava a suspeitar que algo estava errado. Vocês dois têm estado muito ocupados ultimamente, ela comentou durante um jantar familiar, seus olhos perspicazes estudando o casal. Algum projeto especial em andamento? Gustavo e Helena trocaram um olhar rápido antes de ele responder com um sorriso ensaiado. Na verdade, sim, vovó. Helena teve algumas ideias brilhantes para expandir nossa divisão de tecnologia verde. Temos trabalhado em um plano de negócios. Dona Constança arqueou uma sobrancelha claramente não convencida. Entendo, espero que vocês me mantenham informada sobre esse projeto. Claro, Dona Constança, Helena respondeu suavemente. Afinal, sua experiência é inestimável para nós. O jantar prosseguiu em um silêncio tenso, e tanto Gustavo quanto Helena sabiam que o tempo estava se esgotando. Eles precisavam agir antes que Dona Constança descobrisse seus planos. Na semana seguinte, o casal decidiu dar o primeiro passo público em sua campanha pela verdade. Eles organizaram uma coletiva de imprensa, anunciando a criação de uma nova fundação dedicada à transparência corporativa e responsabilidade social. A Fundação Novo Amanhã será um farol de integridade no mundo dos negócios, Gustavo declarou, sua voz firme e confiante, diante das câmeras. Acreditamos que é hora de as grandes corporações prestarem contas de suas ações e trabalharem pelo bem comum. Helena, ao seu lado, acrescentou: nosso primeiro projeto será uma auditoria completa e transparente das práticas de negócios das maiores empresas do país, começando pela própria Montero Corp. A bomba havia sido lançada. As reações foram imediatas e intensas. Enquanto muitos aplaudiam a iniciativa, outros, especialmente aqueles com algo a esconder, reagiram com hostilidade mal disfarçada. Dona Constança assistiu à coletiva de imprensa pela televisão, seu rosto uma máscara de fúria contida. Assim que as câmeras se desligaram, ela pegou o telefone, seus dedos discando um número que raramente usava. Temos um problema, ela disse à pessoa do outro lado da linha. É hora de implementar o plano de contingência. Enquanto isso, de volta à mansão Monteiro, Gustavo e Helena celebravam seu primeiro passo bem-sucedido. Foi brilhante, Gustavo disse, abraçando Helena com entusiasmo. Você viu as caras deles? Estão em pânico. Helena sorriu, mas seus olhos permaneciam sérios. Isso foi apenas o começo, Gustavo. A verdadeira batalha ainda está por vir. Como se para confirmar suas palavras, o telefone de Gustavo tocou. Era Carlos Mendes, o promotor em quem eles haviam confiado. Gustavo, a voz de Carlos soava urgente. Vocês abriram uma caixa de Pandora. Estou recebendo relatórios de movimentações suspeitas em várias empresas. Parece que estão tentando esconder evidências. Gustavo trocou um olhar preocupado com Helena. Entendo, Carlos. Mantenha-nos informados e, por favor, tenha cuidado. Mal haviam desligado quando o celular de Helena vibrou com uma mensagem. Seu rosto empalideceu ao ler o conteúdo. O que foi? Gustavo perguntou alarmado. É do meu contato. No banco, Helena respondeu, sua voz trêmula. Alguém está tentando congelar nossas contas, todas elas. Gustavo sentiu um frio na espinha. Minha avó, ele murmurou. Ela está contra-atacando. Helena assentiu, sua determinação voltando rapidamente. Precisamos agir rápido, transferir o máximo de fundos possível para contas seguras, alertar nossos aliados. As horas seguintes foram um turbilhão de atividade frenética. Gustavo e Helena trabalharam incansavelmente, movendo recursos, garantindo evidências, fortalecendo suas defesas. À meia-noite, exaustos, mas resolutos, eles finalmente se permitiram um momento de pausa. Acha que fizemos o suficiente, Gustavo? Perguntou, a incerteza clara em sua voz. Helena se aproximou, tomando suas mãos nas dela. Fizemos tudo o que podíamos por enquanto. Agora só nos resta esperar e ver como nossos oponentes reagirão. Gustavo a puxou para perto, abraçando-a com força. Não importa o que aconteça, ele sussurrou. Estamos nisso juntos. Helena assentiu contra seu peito, permitindo-se um momento de vulnerabilidade. Juntos, ela repetiu suavemente.
Naquela noite, enquanto a mansão Monteiro finalmente silenciava, o casal adormeceu nos braços um do outro, encontrando conforto em sua união recém-descoberta. Eles sabiam que os dias seguintes seriam cruciais, que enfrentariam desafios que testariam não apenas sua determinação, mas também seu amor crescente. O jogo havia entrado em sua fase mais perigosa, e as apostas nunca haviam sido tão altas. Mas Gustavo e Helena estavam preparados para lutar, pela verdade, pela justiça e pelo futuro que sonhavam construir juntos. Enquanto a cidade dormia, ignorante da batalha que se desenrolava nas sombras, o destino de impérios e o curso da história pendiam na balança. E no centro de tudo, um casal improvável, unidos por circunstâncias extraordinárias, prontos para enfrentar a tempestade que se aproximava. O amanhecer trouxe consigo uma atmosfera de tensão palpável. Gustavo e Helena mal haviam dormido, seus sentidos em alerta máximo para qualquer sinal de perigo iminente. O café da manhã foi uma refeição silenciosa, interrompida apenas pelo som ocasional de notificações em seus celulares. Temos uma reunião do conselho em 2 horas, Gustavo lembrou, sua voz tensa. Tenho certeza que minha avó vai tentar. Algo lá? Helena assentiu, seus olhos refletindo uma mistura de determinação e preocupação. Estamos preparados para isso. Lembre-se, temos aliados no conselho agora. Não estamos sozinhos. Enquanto se preparavam para sair, o mordomo entrou, apressadamente na sala de jantar. Senhor, senhora, ele, disse sua voz tremendo ligeiramente. Há repórteres na entrada da mansão. Dezenas deles. Gustavo e Helena trocaram olhares alarmados antes de correrem para a janela da frente. O mordomo não estava exagerando. Uma multidão de jornalistas, fotógrafos e câmeras de TV se aglomerava nos portões da propriedade. Como eles descobriram? Gustavo murmurou, mais para si mesmo do que para Helena. Isso tem o dedo da sua avó, Helena respondeu, seu tom amargo. Ela está tentando nos desestabilizar antes da reunião. Gustavo respirou fundo, tentando acalmar seus nervos. Bem, se ela quer um show, vamos dar a ela um. Com uma confiança que não sentia totalmente, Gustavo pegou a mão de Helena e, juntos, eles saíram para enfrentar a imprensa. O barulho de perguntas gritadas e flashes disparando era ensurdecedor. Senhor Monteiro, é verdade que a Fundação Novo Amanhã é uma fachada para encobrir irregularidades na Monteiro Corp? Senhora Monteiro, há rumores de que você está usando informações privilegiadas para manipular o mercado. Pode comentar? Gustavo ergueu as mãos pedindo silêncio. Surpreendentemente, a multidão se aquietou. Senhoras e senhores, ele começou sua voz firme. As acusações que estão circulando são infundadas e, francamente, ofensivas. A Fundação Novo Amanhã foi criada com um único propósito: trazer mais transparência e responsabilidade ao mundo corporativo. Helena deu um passo à frente, sua postura confiante. Estamos comprometidos com a verdade e a integridade. É por isso que convidamos uma auditoria independente, não apenas da Monteiro Corp, mas de todas as grandes corporações do país. Não, temos nada a esconder. Um jovem repórter se destacou da multidão. E quanto às alegações de que vocês estão usando a fundação para uma vendetta pessoal contra Dona Constança Monteiro, Gustavo sentiu Helena apertar sua mão, um lembrete silencioso para manter a calma. Nossa relação com Dona Constança é exatamente o que sempre foi, respeitosa e profissional. Qualquer sugestão de conflito familiar é pura especulação, sensacionalista. Após mais algumas perguntas habilmente desviadas, o casal se retirou, deixando para trás uma imprensa frustrada, mas sem munição real para atacá-los. No carro a caminho da Monteiro Corp, Helena finalmente deixou escapar um suspiro de alívio. Você foi brilhante lá fora, ela disse sorrindo para Gustavo. Ele retribuiu o sorriso, embora seus olhos permanecessem preocupados. Nós dois fomos, mas isso foi apenas o aquecimento. O verdadeiro desafio nos espera naquela sala de reuniões. Ao chegarem à sede da empresa, foram recebidos por olhares curiosos e sussurros dos funcionários. A tensão no ar era quase palpável.
Quando as portas do elevador se abriram no andar executivo, Gustavo e Helena se depararam com Dona Constança, que os esperava com um sorriso frio. Que performance admirável lá fora, ela comentou, seu tom beirando o sarcasmo. Quase me convenceram. Não estávamos tentando convencer você, vovó, Gustavo respondeu, mantendo a voz baixa e controlada. Apenas dizendo a verdade. Os olhos de Dona Constança se estreitaram perigosamente. Verdade é um conceito tão flexível, não acham? Especialmente no mundo dos negócios. Antes que qualquer um pudesse responder, as portas da sala de reuniões se abriram e os membros do conselho começaram a entrar. Gustavo notou alguns rostos familiares entre eles, aliados que haviam recrutado nas últimas semanas, mas também viu expressões hostis, pessoas que claramente estavam do lado de sua avó. A reunião começou com as formalidades habituais, mas a tensão subjacente era palpável. Finalmente, Dona Constança tomou a palavra. Senhores e senhoras, do conselho, ela começou sua voz carregada de autoridade. Estamos aqui hoje para discutir uma questão grave. Meu neto e sua esposa, em sua juventude impetuosa, tomaram decisões que podem colocar em risco tudo o que construímos. Gustavo sentiu seu sangue ferver, mas manteve a compostura. Helena, ao seu lado, permaneceu impassível, seus olhos fixos em Dona Constança. A Fundação Novo Amanhã, Dona Constança continuou. Embora nobre em suas intenções declaradas, representa um perigo real para a estabilidade da Montero Corp e, por extensão, para todo o mercado. Murmúrios de concordância e discordância percorreram a sala. Gustavo aproveitou a oportunidade para intervir. Com todo o respeito, vovó, ele disse, levantando-se, a fundação não representa um perigo, mas uma oportunidade. Uma oportunidade de liderar pelo exemplo, de mostrar ao mundo que a Montero Corp não teme o escrutínio porque não tem nada a esconder. Helena também se levantou. Senhores e senhoras do conselho, pensem no futuro. Em um mundo cada vez mais conectado e transparente, as empresas que se recusam a se adaptar serão deixadas para trás. Estamos oferecendo à Montero Corp a chance de estar na vanguarda dessa mudança. A sala explodiu em discussões acaloradas. Acusações foram lançadas, defesas apaixonadas foram feitas. Por horas, o destino da Montero Corp e da Fundação Novo Amanhã pendeu na balança. Finalmente, quando parecia que nenhum lado cederia, um dos conselheiros mais antigos pediu a palavra. Talvez, ele sugeriu, sua voz cansada, devêssemos considerar um meio termo, permitir que a auditoria prossiga, mas sob condições controladas aprovadas por este conselho. A sugestão foi recebida com um silêncio pensativo. Dona Constança, percebendo que uma vitória total estava fora de alcance, assentiu lentamente. Muito. Bem, ela disse, seu tom resignado. Vamos votar nessa proposta. A votação foi acirrada, mas no final, a proposta foi aprovada por uma margem estreita. Gustavo e Helena trocaram olhares de alívio cauteloso. Não era uma vitória completa, mas era um começo. Quando a reunião finalmente terminou, Dona Constança se aproximou do casal. Seu rosto estava impassível, mas seus olhos brilhavam com uma mistura de raiva e respeito. Vocês jogaram bem hoje, ela disse baixinho, mas não se iludam, isso está longe de acabar. Com essas palavras, ela se afastou, deixando Gustavo e Helena sozinhos na sala de reuniões esvaziada. O que fazemos agora? Gustavo perguntou, sentindo o peso do dia cair sobre seus ombros. Helena entrelaçou seus dedos nos dele. Agora, meu amor, nos preparamos para a próxima batalha, porque você pode ter certeza, sua avó não vai desistir facilmente. Enquanto deixavam o prédio, sob os olhares curiosos dos funcionários e os flashes incessantes dos fotógrafos que ainda os aguardavam, Gustavo e Helena sabiam que haviam vencido uma batalha importante. Mas a guerra pela alma da Montero Corp e pela verdade sobre o passado estava longe de terminar. A tempestade que se formava no horizonte prometia ser feroz, mas juntos eles estavam determinados a enfrentá-la, não importa o custo. As semanas que se seguiram à tumultuada reunião do conselho
foram um teste de resistência para Gustavo e Helena. A auditoria da Montero Corp havia começado, mas sob o olhar atento de uma equipe de supervisão escolhida pelo conselho, uma concessão que o casal teve que aceitar para garantir que o processo seguisse adiante. Enquanto isso, a Fundação Novo Amanhã ganhava momentum. Outras empresas, pressionadas pela opinião pública, começavam a se voluntariar para auditorias semelhantes. O movimento por transparência corporativa que Gustavo e Helena haviam iniciado estava se expandindo, além de suas expectativas iniciais. No entanto, a paz era apenas superficial. Nos bastidores, uma guerra silenciosa estava em curso. Dona Constança, embora aparentemente cooperativa em público, movia suas peças com astúcia. Aliados de Gustavo e Helena dentro da empresa começaram a relatar pressões sutis, ameaças, veladas ofertas de promoção em troca de lealdade. Numa noite particularmente tensa, Gustavo e Helena estavam revisando alguns documentos no escritório da mansão quando o telefone tocou. Era Carlos Mendes, o promotor em quem haviam confiado. Gustavo, a voz de Carlos soava urgente e um pouco assustada. Consegui. Tenho as provas que vocês precisavam sobre o caso Ortega. O coração de Gustavo acelerou. Tem certeza, Carlos? Isso muda tudo. Absoluta, Carlos respondeu. Mas escute, não é seguro falar por telefone. Preciso encontrar vocês pessoalmente, amanhã, no Parque Central, ao meio-dia. Após desligar, Gustavo se virou para Helena, seus olhos brilhando com uma mistura de esperança e apreensão. Ele conseguiu, Helena. As provas que limparão o nome do seu pai. Helena cobriu a boca com as mãos, lágrimas se formando em seus olhos. Depois de tanto tempo, finalmente. Eles se abraçaram, o momento carregado de emoção. Mas a alegria foi breve. Precisamos ser cuidadosos, Gustavo disse, afastando-se ligeiramente. Se Carlos realmente tem essas provas, ele está em perigo. E nós também. Helena assentiu, recuperando sua compostura. Você tem razão, precisamos de um plano. Passaram a noite planejando, considerando todos os ângulos possíveis. Quando o sol nasceu, estavam exaustos, mas preparados. O encontro no parque foi tenso. Gustavo e Helena chegaram separadamente, misturando-se com a multidão de pessoas aproveitando o dia ensolarado. Carlos apareceu pontualmente, parecendo nervoso e constantemente olhando por cima do ombro. Aqui, ele disse rapidamente, entregando a Gustavo um pendrive. Está tudo aí, documentos, e-mails, gravações, tudo que prova o envolvimento de Dona Constança e outros na queda dos Ortega. Helena pegou o pendrive com mãos trêmulas. Carlos, não sei como agradecer, mas antes que ela pudesse terminar, um som estridente cortou o ar. Carlos cambaleou para frente, uma expressão de choque em seu rosto. Gustavo o segurou antes que ele caísse, notando com horror a mancha vermelha se espalhando em suas costas. Socorro! Helena gritou enquanto Gustavo tentava estancar o sangramento. Alguém chame uma ambulância. O caos se instalou no parque. Pessoas corriam em todas as direções, gritos ecoavam no ar. Em meio à confusão, Gustavo viu um vulto se afastando rapidamente. Algo brilhante. Uma arma? Desaparecendo sob um casaco. Minutos depois, que pareceram horas, as sirenes da ambulância podiam ser ouvidas. Os paramédicos chegaram, afastando Gustavo e Helena para atender Carlos. Ele vai ficar bem? Helena perguntou, sua voz trêmula. O paramédico balançou a cabeça, sua expressão grave. Faremos o possível, senhora, mas a situação é crítica. Enquanto a ambulância partia, Gustavo e Helena se encontraram cercados por policiais, bombardeados com perguntas. O pendrive pesava como chumbo no bolso de Helena. Horas depois, exaustos e abalados, eles finalmente conseguiram voltar para a mansão. As notícias não eram boas. Carlos estava em estado grave, lutando pela vida na UTI. Isso foi uma mensagem, Gustavo disse, sua voz carregada de raiva e culpa. Eles sabem que temos as provas agora. Helena, sentada na beira da cama, olhava fixamente para o pendrive em suas mãos. Não podemos recuar agora, Gustavo. Não depois do que aconteceu com Carlos. Gustavo se ajoelhou diante dela, tomando suas mãos nas dele. Eu sei,
mas precisamos ser mais cuidadosos do que nunca. Quem quer que tenha feito isso, a Carlos não hesitará em vir atrás de nós. Naquele momento, uma batida na porta os sobressaltou. Era o mordomo parecendo perturbado. Senhor, senhora, ele disse hesitante. Dona Constança está aqui. Ela insiste em falar com vocês. Gustavo e Helena trocaram olhares alarmados. A presença de Dona Constança, especialmente após os eventos do dia, não podia ser coincidência. Diga a ela que desceremos em um momento, Gustavo respondeu, sua voz firme apesar do turbilhão de emoções. Quando o mordomo saiu, Helena rapidamente escondeu o pendrive em um compartimento secreto que haviam instalado no quarto. Lembre-se, Gustavo disse, segurando o rosto de Helena entre suas mãos. Não importa o que ela diga ou faça, estamos juntos nisso. Helena assentiu, seus olhos refletindo uma mistura de medo e determinação. Juntos, ela repetiu. De mãos dadas, eles desceram as escadas, preparando-se para enfrentar Dona Constança e, possivelmente, o início de uma batalha que mudaria suas vidas para sempre. A matriarca dos Montero os esperava na sala de estar, seu rosto uma máscara de preocupação que não alcançava seus olhos frios. Meus queridos, ela disse, sua voz suave, mas com uma ponta de aço, que dia terrível vocês tiveram. Vim assim que soube do incidente no parque. Gustavo sentiu Helena apertar sua mão, um aviso silencioso para manter a calma. Obrigado pela preocupação, vovó, ele respondeu mantendo o tom neutro. Foi um choque para todos nós. Dona Constança os estudou por um longo momento antes de falar novamente. Vocês sabem, é claro, que isso muda tudo. A situação se tornou perigosa demais. Talvez seja hora de reconsiderar essa cruzada de vocês. Helena deu um passo à frente, seus olhos brilhando com uma mistura de dor e determinação. Com todo respeito, Dona Constança, o que aconteceu hoje só reforça a importância do que estamos fazendo. Pessoas estão dispostas a matar para manter segredos enterrados. Não podemos recuar agora. A expressão de Dona Constança endureceu. Vocês são jovens, idealistas. Não entendem as forças com as quais estão brincando. Há coisas em movimento que vão além da Montero Corp, além até mesmo da queda dos Ortega. Gustavo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que você quer dizer, vovó? Por um momento, algo parecido com remorso passou pelos olhos de Dona Constança, mas foi rapidamente substituído por sua habitual determinação de aço. Estou dizendo que vocês têm uma escolha a fazer. Podem continuar por esse caminho e arriscar perder tudo, não apenas a empresa, mas suas vidas. Ou podem parar agora, enquanto ainda há tempo. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de implicações não ditas. Gustavo e Helena trocaram um olhar, uma conversa silenciosa passando entre eles. Finalmente, Gustavo se voltou para sua avó. Apreciamos sua preocupação, vovó, mas nossa decisão está tomada. Vamos ver isso até o fim, não importa as consequências. Dona Constança os estudou por um longo momento, seu rosto uma máscara indecifrável. Então, lentamente, ela se levantou. Muito bem, ela disse, sua voz fria como gelo. Vocês escolheram seu caminho. Não digam que não os avisei. Com essas palavras, ela saiu, deixando para trás um silêncio carregado de tensão e antecipação. Gustavo puxou Helena para um abraço apertado, sentindo o tremor em seu corpo. Estamos fazendo a coisa certa, ele murmurou contra seus cabelos. Helena assentiu contra seu peito. Eu sei, mas tenho medo, Gustavo, do que ela quis dizer com forças além da Montero Corp. O que mais estamos prestes a descobrir? Gustavo não tinha resposta para isso. Ele apenas abraçou Helena mais forte, sabendo que, independentemente do que o futuro reservasse, eles enfrentariam juntos. Lá fora, a noite caía sobre a cidade, trazendo consigo a promessa de dias turbulentos pela frente. A batalha pela verdade e justiça estava prestes a entrar em sua fase mais perigosa, e Gustavo e Helena estavam no centro da tempestade. Os dias que se seguiram à visita de Dona Constança
foram marcados por uma tensão crescente. Gustavo e Helena sabiam que estavam caminhando sobre uma linha tênue, com inimigos poderosos espreitando nas sombras. A notícia sobre o estado de Carlos Mendes não era animadora. Ele permanecia em coma, lutando pela vida, e os médicos eram cautelosos em seus prognósticos. A polícia investigava o ataque, mas Gustavo e Helena tinham poucas esperanças de que a verdade viesse à tona por meios oficiais. Enquanto isso, o casal se debruçava sobre o conteúdo do pendrive, desvendando uma teia de corrupção e conluio que ia muito além de suas expectativas iniciais. Não era apenas a queda dos Ortega que estava documentada ali, mas uma série de manobras ilegais envolvendo políticos de alto escalão, juízes e até mesmo figuras internacionais. Isso é muito maior do que imaginávamos, Gustavo. Helena disse uma noite, sua voz tremendo ligeiramente enquanto lia mais um e-mail comprometedor. Não é de admirar que estejam dispostos a matar para manter isso em segredo. Gustavo assentiu sombriamente, massageando suas têmporas. A questão é, como usamos essas informações sem nos colocarmos diretamente na linha de fogo? Eles passaram horas discutindo estratégias, pesando os riscos e benefícios de cada curso de ação. Finalmente, decidiram que a melhor abordagem seria disseminar as informações gradualmente, através de múltiplos canais. Precisamos criar uma rede de segurança, Helena sugeriu. Distribuir cópias das evidências para pessoas de confiança, com instruções para divulgá-las caso algo aconteça conosco. Gustavo concordou, embora a ideia de que suas vidas estavam em perigo real o deixasse nauseado. Também precisamos pensar em uma saída de emergência, um plano B, caso as coisas fiquem realmente ruins. Nos dias seguintes, eles cuidadosamente selecionaram aliados confiáveis, jornalistas investigativos, advogados de direitos humanos, até mesmo alguns políticos de oposição que tinham reputação de integridade. Cada um recebeu uma parte do quebra-cabeça, com instruções específicas sobre quando e como agir. Enquanto isso, na Montero Corp, o clima era de tensão palpável. Funcionários cochichavam pelos corredores, lançando olhares nervosos para Gustavo e Helena sempre que eles apareciam. A auditoria continuava, mas era claro que havia resistência em todos os níveis. Numa tarde particularmente estressante, Gustavo foi surpreendido por uma visita inesperada em seu escritório. Era Roberto, o CFO da empresa, um homem que sempre fora leal a Dona Constança. Gustavo, Roberto disse, fechando a porta atrás de si e falando em voz baixa, preciso falar com você, em particular. Intrigado e um pouco apreensivo, Gustavo fez sinal para que ele se sentasse. O que houve, Roberto? O CFO parecia nervoso, seus olhos constantemente se voltando para a porta como se temesse ser ouvido. É sobre a auditoria. E outras coisas. Eu não posso mais ficar em silêncio. Gustavo sentiu seu coração acelerar. Seria possível que estivessem prestes a ganhar um aliado inesperado? Roberto continuou, sua voz mal passando de um sussurro. Há anos que sei de coisas que não deveriam acontecer em uma empresa respeitável, mas sempre me convenci de que era pelo bem maior, pelo sucesso da Montero Corp. Que tipo de coisas, Roberto? Gustavo perguntou suavemente, tentando não assustar o homem claramente perturbado. Subornos, manipulação de mercado, até mesmo chantagem. Roberto respondeu, passando a mão pelo rosto cansado. Sua avó, ela é implacável, Gustavo. Ela fará qualquer coisa para manter o controle. Gustavo assentiu lentamente, sua mente correndo com as implicações. Por que está me contando isso agora? Roberto levantou os olhos e Gustavo viu neles uma mistura de medo e determinação. Porque o que aconteceu com o promotor Mendes, isso foi um ponto sem volta. Eu não posso mais ser cúmplice disso. Antes que Gustavo pudesse responder, a porta do escritório se abriu abruptamente. Helena entrou, seu rosto pálido de preocupação. Gustavo, temos um problema, ela disse antes de notar Roberto e parar abruptamente. Gustavo fez um gesto tranquilizador. Está tudo bem, Helena. Roberto estava justamente nos oferecendo sua ajuda. Helena olhou de um para o outro,
claramente tentando avaliar a situação. Bem, então talvez ele possa nos ajudar com isso também, ela disse, estendendo seu tablet. Nasce. Tela, uma manchete chamativa gritava: escândalo na Montero Corp, herdeiro. Acusado de fraude. Gustavo sentiu o sangue gelar em suas veias. O quê? Isso é ridículo. Helena assentiu sombriamente. É uma armação, obviamente. Mas a história está se espalhando como fogo. Todas as principais mídias estão noticiando. Roberto empalideceu visivelmente. Meu Deus, ela realmente está jogando todas as cartas agora. Gustavo se levantou abruptamente, sua mente correndo. Roberto, precisamos da sua ajuda. Você tem acesso a informações que podem provar minha inocência? O CFO hesitou por um momento, então assentiu decidido. Tenho. E mais do que isso, posso provar o envolvimento de Dona Constança em uma série de atividades ilegais. Ótimo! Gustavo disse, sua voz firme apesar do turbilhão de emoções. Aqui é o que vamos fazer. As horas seguintes foram um frenesi de atividade. Enquanto Roberto coletava documentos e transferia arquivos, Gustavo e Helena acionavam sua rede de aliados. Jornalistas foram alertados, advogados convocados e a equipe de relações públicas da Fundação Novo Amanhã foi mobilizada para preparar uma resposta às acusações. No meio desse caos, o telefone de Helena tocou. Era do hospital. Carlos acordou. Ela disse a Gustavo, lágrimas de alívio em seus olhos. Ele está fraco, mas consciente, e quer falar conosco. Gustavo sentiu uma onda de esperança. Vá, ele disse a Helena. Descubra o que ele tem a dizer. Eu continuo aqui com Roberto. Helena hesitou. Tem certeza? Não quero deixar você sozinho nesse momento. Gustavo a puxou para um abraço rápido. Estou seguro aqui, e a informação que Carlos tem pode ser crucial. Vá, mas tome cuidado. Com um último olhar preocupado, Helena partiu. Gustavo se voltou para Roberto, que ainda trabalhava furiosamente em seu computador. Como estamos? Gustavo perguntou. Roberto olhou para ele, um leve sorriso em seu rosto cansado. Quase lá. Mais alguns minutos e teremos tudo o que precisamos para desmascarar essa farsa e expor a verdade. Naquele momento, as luzes do escritório piscaram e se apagaram. A tela do computador de Roberto ficou preta. Não! Roberto gritou, digitando freneticamente. Não! 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 Gustavo correu para a janela. Lá fora, o resto da cidade ainda estava iluminado. Era apenas o prédio da Montero Corp que estava às escuras. Isso não é uma coincidência, ele murmurou. Como que para confirmar suas suspeitas, a porta do escritório se abriu. Dona Constança entrou, flanqueada por dois homens de terno que Gustavo não reconheceu. Ah, Gustavo, ela disse, sua voz fria como gelo. Parece que temos muito o que conversar. Gustavo se endireitou, enfrentando o olhar de sua avó. Ele sabia que este momento chegaria eventualmente. A verdadeira batalha estava prestes a começar. Sim, vovó, ele respondeu, sua voz firme apesar do medo que ameaçava consumi-lo. Acho que temos mesmo. O ar no escritório estava carregado de tensão. Gustavo podia sentir Roberto tremendo ao seu lado, mas manteve-se firme. Qualquer que fosse o plano de Dona Constança, ele não cederia sem lutar. A noite havia apenas começado e o destino da Montero Corp, e talvez de muito mais, pendia na balança. O escritório de Gustavo, antes um símbolo de poder e prestígio, agora parecia uma armadilha. As sombras projetadas pela iluminação de emergência dançavam nas paredes, criando uma atmosfera quase surreal. Dona Constança avançou, seus saltos ecoando no silêncio tenso. Você me desapontou profundamente, Gustavo, ela disse. Sua voz carregada de uma mistura de raiva e tristeza. Eu esperava que você entendesse o que está em jogo aqui. Gustavo se manteve firme, embora seu coração batesse furiosamente. O que está em jogo é a verdade, vovó, e a justiça. Dona. Constança soltou uma risada amarga. Verdade. Justiça. Palavras bonitas, meu querido,
Mas o mundo real não funciona assim. Você acha que construir este império sendo justa? Roberto, que até então permanecera em silêncio, deu um passo à frente. Dona Constança, por favor. Já chegamos longe demais, talvez seja hora de... Silêncio. Ela o interrompeu bruscamente. Você já fez estrago suficiente, Roberto. Sua lealdade será... lembrada. O tom ameaçador em sua voz fez Roberto recuar, empalidecendo visivelmente. Gustavo aproveitou o momento para tentar raciocinar com sua avó. Vovó, pense bem. As evidências que temos, não há como abafar isso. É maior do que todos nós. Por um breve instante, algo parecido com dúvida passou pelo rosto de Dona Constança, mas foi rapidamente substituído por sua habitual máscara de determinação. Evidências? Ela disse, um sorriso frio se formando em seus lábios. Você se refere aos arquivos no computador de Roberto? Ou talvez ao pendrive que sua querida esposa escondeu tão cuidadosamente? Gustavo sentiu um frio na espinha. Como ela sabia? Como? Se lesse seus pensamentos, Dona Constança continuou. Oh, meu querido neto, você realmente achou que eu não estaria preparada? Que não teria olhos e ouvidos em todos os lugares? Ela fez um gesto para um dos homens que a acompanhavam. Ele avançou, segurando um dispositivo eletrônico. Neste momento, todos os dados em seu escritório estão sendo apagados. E quanto ao pendrive, o outro homem mostrou algo que fez o coração de Gustavo afundar. O próprio pendrive que Carlos havia entregue a eles. Como... Gustavo começou, mas foi interrompido pelo som de seu celular. Era uma mensagem de Helena. Armadilha no hospital. Carlos sumiu. Estou bem, mas sendo seguida. Cuidado. Gustavo lutou para manter a compostura, mas Dona Constança notou sua agitação. Ah, notícias da sua adorável esposa? Ela perguntou, seu tom falsamente doce. Espero que ela esteja bem. Seria uma pena se algo acontecesse com ela, não é? A ameaça velada fez o sangue de Gustavo ferver. Se você tocar em um fio de cabelo dela... Você fará o que exatamente? Dona Constança o interrompeu. Vamos ser práticos, Gustavo. Você perdeu. As evidências estão em meu poder. Sua reputação está em frangalhos, graças às acusações de fraude. E sua preciosa fundação logo será vista como nada mais que uma fachada para atividades ilegais. Gustavo sentiu o peso da derrota começar a se abater sobre ele. Tinha subestimado a influência e o alcance de sua avó, mas então um pensamento o atingiu. Você pode ter as evidências físicas, ele disse lentamente. Mas, e as cópias? Que distribuímos para nossos aliados? Pela primeira vez, Dona Constança pareceu genuinamente surpresa. O quê? Gustavo continuou, ganhando confiança. Jornalistas, advogados, políticos, dezenas de pessoas têm partes do quebra-cabeça. Se algo acontecer conosco, tudo virá à tona. Roberto, que observava o embate em silêncio, soltou um suspiro audível de alívio. Dona Constança, por outro lado, parecia estar reavaliando a situação rapidamente. Você está blefando, ela disse, mas havia uma ponta de incerteza em sua voz. Quer arriscar? Gustavo desafiou. Porque eu garanto, vovó, se você seguir adiante com esse plano, não haverá volta. Tudo o que a senhora construiu desmoronará. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de tensão. Dona Constança olhava fixamente para Gustavo, como se o visse pela primeira vez. Nesse momento, as luzes do escritório piscaram e voltaram à vida. O computador de Roberto zumbiu, reiniciando. O que está acontecendo? Um dos homens de Dona Constança perguntou confuso. Como que em resposta, a porta do escritório se abriu abruptamente. Helena entrou acompanhada por um grupo de pessoas que Gustavo reconheceu como membros da equipe de TI da empresa. Desculpe a demora, querido, Helena disse, um sorriso triunfante em seu rosto. Tivemos que fazer um pequeno desvio para garantir que nossos backups estivessem seguros. Dona Constança olhou de Helena para Gustavo, sua expressão uma mistura de choque e respeito. Como? Ela começou, mas Helena a interrompeu. Oh, não foi difícil prever que a senhora tentaria. Algo assim, Dona Constança. Por isso tomamos precauções extras. Cada tentativa de apagar nossos dados
apenas ativou mais backups em servidores seguros. Gustavo não pôde conter um sorriso de orgulho. Helena havia pensado em tudo. E quanto a Carlos? Ele perguntou, preocupado. Está seguro? Helena respondeu. A fuga do hospital foi encenada. Ele está sob proteção policial agora, pronto para testemunhar. Dona Constança parecia ter envelhecido anos nos últimos minutos. Ela se apoiou pesadamente em uma cadeira próxima. Acabou, não é? Ela disse, sua voz surpreendentemente calma. Gustavo trocou um olhar com Helena antes de responder. Não precisa acabar em desgraça, vovó. Ainda podemos fazer isso da maneira certa. Limpar o nome da empresa, compensar aqueles que foram prejudicados. Dona Constança o encarou longamente, como se ponderasse suas opções. Finalmente ela assentiu lentamente. Você venceu, Gustavo, ela disse, um toque de orgulho em sua voz. Provou ser mais astuto do que eu imaginava. Talvez a Montero Corp esteja em boas mãos, afinal. As horas seguintes foram um turbilhão de atividade. Advogados foram chamados, declarações preparadas e uma longa noite de negociações começou. A batalha estava longe de terminar, mas a maré havia definitivamente virado. Enquanto o sol nascia sobre a cidade, Gustavo e Helena finalmente tiveram um momento a sós. Exaustos, mas triunfantes, eles se abraçaram. Conseguimos, Helena sussurrou. Graças a você, Gustavo respondeu, beijando-a suavemente. Sua inteligência, sua coragem, eu não teria conseguido sem você. Helena sorriu, lágrimas de alívio e felicidade em seus olhos. Somos uma equipe, lembra? Juntos podemos enfrentar qualquer coisa. Enquanto observavam o nascer do sol pela janela do escritório, Gustavo sentiu uma mistura de emoções, alívio, orgulho, mas também apreensão pelo que estava por vir. A batalha pela alma da Montero Corp havia sido vencida, mas a guerra pela transparência e integridade no mundo corporativo estava apenas começando. Mas com Helena ao seu lado, Gustavo sabia que estavam prontos para enfrentar qualquer desafio. O futuro, embora incerto, parecia mais brilhante do que nunca. Os dias que se seguiram à confrontação no escritório de Gustavo foram um turbilhão de atividades frenéticas. A notícia da tentativa de acobertamento por parte de Dona Constança e a subsequente reviravolta liderada por Gustavo e Helena vazou para a imprensa, criando um frenesi midiático sem precedentes. A Montero Corp se viu no centro de uma tempestade, com repórteres acampados dia e noite em frente à sede da empresa. Gustavo e Helena, agora vistos como os heróis improváveis desta saga, eram constantemente solicitados para entrevistas e declarações. Numa manhã particularmente agitada, Gustavo encontrou Helena na sala de reuniões principal, cercada por uma equipe de advogados e assessores de imprensa. Como estamos? Ele perguntou, notando as olheiras sob os olhos de sua esposa, um reflexo de suas próprias noites mal dormidas. Helena lhe ofereceu um sorriso cansado, mas determinado. Sobrevivendo. Acabamos de finalizar o comunicado oficial para a imprensa. Vamos anunciar uma auditoria completa e independente, bem como um programa de compensação para todos os afetados pelas práticas passadas da empresa. Gustavo assentiu, sentindo o peso da responsabilidade em seus ombros. E quanto à vovó? Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Todos sabiam que o destino de Dona Constança era uma questão delicada e complexa. Ela concordou em se afastar completamente da empresa. Helena respondeu suavemente. Em troca, não pressionaremos por acusações criminais. Ela ficará em prisão domiciliar enquanto as investigações continuam. Gustavo sentiu uma pontada de tristeza. Apesar de tudo, Dona Constança ainda era sua avó, a mulher que o criara. É o melhor que podemos fazer dadas as circunstâncias, ele concordou. As semanas seguintes foram um teste de resistência para o casal. Enquanto navegavam pelas águas turbulentas da opinião pública e das investigações em curso, Gustavo e Helena também tinham que lidar com a reestruturação interna da Montero Corp. Muitos executivos de alto escalão, temendo serem implicados nos escândalos passados, pediram demissão. Outros foram afastados conforme novas evidências de má conduta vinham à tona.
A tarefa de reconstruir a liderança da empresa do zero era monumental. Em meio a todo esse caos, Gustavo e Helena encontraram um aliado inesperado em Roberto, o CFO. Arrependido de seu papel nos esquemas passados, ele se ofereceu para cooperar plenamente com as investigações e ajudar na transição. Vocês dois me deram uma segunda chance, Roberto disse durante uma reunião. Quero usar essa oportunidade para fazer as coisas do jeito certo desta vez. Sua experiência e conhecimento interno provaram ser inestimáveis nos meses que se seguiram. À medida que a poeira começava a assentar, Gustavo e Helena puderam finalmente voltar sua atenção para a Fundação Novo Amanhã. O que começara como uma fachada para suas investigações havia se transformado em um símbolo de esperança para muitos. Temos uma oportunidade única aqui, Helena disse uma noite, enquanto discutiam os planos futuros. Podemos usar a Fundação para realmente fazer a diferença, para promover transparência e ética nos negócios em escala global. Gustavo sorriu, sentindo uma onda de orgulho e amor por sua esposa. Você está certa, e acho que sei por onde podemos começar. Nos meses seguintes, a Fundação Novo Amanhã lançou uma série de iniciativas pioneiras. Programas de educação financeira para comunidades carentes, bolsas de estudo para jovens promissores de famílias de baixa renda e um fundo de apoio para pequenos empresários éticos foram apenas o começo. A Montero Corp, sob a nova liderança de Gustavo e Helena, tornou-se um modelo de transparência corporativa. Cada decisão importante era comunicada abertamente aos acionistas e ao público. A empresa implementou políticas rigorosas de ética e conformidade, muitas vezes indo além do exigido por lei. Naturalmente, nem tudo era perfeito. Havia resistência de setores mais conservadores do mercado, acusações de que as novas políticas estavam prejudicando os lucros, mas Gustavo e Helena permaneceram firmes em sua visão. Estamos construindo algo para o longo prazo, Gustavo disse durante uma tensa reunião de acionistas. Um negócio sustentável não se baseia apenas em lucros trimestrais, mas em confiança, integridade e valor real para a sociedade. Gradualmente, sua abordagem começou a dar frutos. A reputação da Montero Corp melhorou significativamente. Novos talentos, atraídos pela cultura ética da empresa, se juntaram à equipe. Parcerias com organizações de prestígio foram estabelecidas. Em meio a toda essa transformação profissional, Gustavo e Helena também experimentaram uma profunda mudança pessoal. O que começara como um casamento de conveniência havia se transformado em uma parceria verdadeira, baseada em respeito mútuo, admiração e um amor que crescia a cada dia. Numa noite, quase um ano após os eventos que mudaram suas vidas, o casal estava relaxando em casa após um longo dia de trabalho. Você já pensou, Helena começou aninhada nos braços de Gustavo, em como tudo poderia ter sido diferente se eu não tivesse decidido me vingar, se você não tivesse escolhido me ouvir? Gustavo refletiu por um momento antes de responder. Às vezes. Mas então eu olho para tudo o que conquistamos juntos, para a diferença que estamos fazendo, e não consigo imaginar outro caminho. Helena sorriu, virando-se para encará-lo. Sabe, quando planejei todo esse esquema de casamento, a última coisa que esperava era me apaixonar de verdade. Gustavo riu suavemente, puxando-a para mais perto. E eu nunca imaginei que minha misteriosa noiva se tornaria não apenas minha parceira nos negócios, mas o amor da minha vida. Eles se beijaram, um beijo cheio de promessas para o futuro. Naquela noite, enquanto a cidade dormia lá fora, Gustavo e Helena fizeram planos. Planos para a empresa, para a fundação, para a sua vida juntos. O caminho à frente ainda estava cheio de desafios, mas eles sabiam que, juntos, poderiam enfrentar qualquer coisa. A história deles, de um casamento arranjado que se transformou em uma parceria poderosa, de uma busca por vingança que se tornou uma missão de justiça, era um testemunho do poder da verdade, da coragem e do amor verdadeiro. E assim, enquanto um novo dia se aproximava, Gustavo e Helena Montero
Estavam prontos para escrever o próximo capítulo de sua extraordinária jornada, não apenas como líderes empresariais, mas como um casal unido por um propósito comum e um amor inabalável. 2 anos se passaram desde a tumultuada transformação da Montero Corp. Gustavo e Helena haviam conseguido estabilizar a empresa e reconstruir sua reputação, mas novos desafios surgiam no horizonte. Numa manhã ensolarada de primavera, o casal chegou cedo à sede da empresa. O burburinho nos corredores era mais intenso que o habitual. "O que está acontecendo?" Gustavo perguntou à sua assistente, notando a agitação. "Senhor Monteiro, a Globaltech acabou de anunciar uma oferta de compra hostil para a nossa subsidiária, de tecnologia verde." Ela respondeu, entregando-lhe um tablet com as notícias. Helena, que estava ao lado dele, franziu o senho ao ler a manchete. "Eles estão oferecendo um prêmio de 30% sobre o valor de mercado. Isso vai atrair muitos acionistas." Gustavo assentiu, sentindo o peso da responsabilidade sobre seus ombros. "Convoque uma reunião de emergência do conselho. Precisamos discutir isso imediatamente." As horas seguintes foram um turbilhão de reuniões e teleconferências. A Globaltech, uma gigante multinacional conhecida por suas práticas agressivas de negócios, havia escolhido o momento perfeito para seu ataque. A divisão de tecnologia verde da Montero Corp estava em ascensão, com várias patentes promissoras em desenvolvimento. "Não podemos deixar isso acontecer", Helena disse durante a reunião do conselho. "Nossa divisão de tecnologia verde não é apenas um ativo financeiro, é o coração da nova direção ética da Montero Corp." Alguns conselheiros pareciam céticos, mas o prêmio que eles estão oferecendo é difícil de ignorar, argumentou um deles. Gustavo se levantou, sua voz firme e apaixonada. "Senhoras e senhores, entendo a tentação, mas peço que considerem o que construímos nos últimos 2 anos. Não se trata apenas de lucros, mas de propósito. Nossa tecnologia verde tem o potencial de fazer uma diferença real no mundo. Vamos realmente entregar isso a uma empresa conhecida por priorizar lucros acima de tudo?" O debate se estendeu por horas, com argumentos acalorados de ambos os lados. No final, o conselho decidiu, por uma margem estreita, rejeitar a oferta da Globaltech. Mas a batalha estava longe de terminar. Nas semanas que se seguiram, a Globaltech intensificou seus esforços, tentando convencer os acionistas a aceitarem a oferta diretamente. Gustavo e Helena se viram trabalhando dia e noite para defender a empresa que haviam trabalhado tão duro para reformar. Eles organizaram reuniões com acionistas, deram entrevistas à imprensa e trabalharam incansavelmente nos bastidores para garantir apoio. O estresse começou a cobrar seu preço. Uma noite, Gustavo encontrou Helena no escritório de casa, parecendo exausta. "Ei", ele disse suavemente, massageando seus ombros tensos. "Você precisa descansar um pouco." Helena suspirou, inclinando-se para trás em seu toque. "Eu sei, mas há tanto em jogo. Se perdermos essa batalha..." "Não vamos perder." Gustavo a interrompeu gentilmente. "Lembra-se do que enfrentamos 2 anos atrás? Isso é só mais um desafio, e vamos superá-lo juntos." Helena sorriu, virando-se para encará-lo. "O que eu faria sem você?" "Provavelmente dormiria mais", Gustavo brincou, fazendo-a rir. Naquela noite, enquanto jantavam, uma ideia começou a se formar na mente de Helena. "E se..." Ela começou hesitante. "Em vez de apenas nos defendermos, nós contra-atacássemos?" Gustavo ergueu uma sobrancelha intrigado. "O que você tem em mente?" "A Globaltech quer nossa tecnologia verde, certo? Mas e se oferecêssemos algo que eles não podem comprar? Uma parceria com outras empresas éticas, uma aliança para desenvolver tecnologias sustentáveis em escala global." Os olhos de Gustavo brilharam com entusiasmo. "Helena, isso é brilhante. Poderíamos usar a Fundação Novo Amanhã como plataforma." Eles passaram o resto da noite elaborando o plano, energizados por essa nova possibilidade. Nos dias que se seguiram, Gustavo e Helena trabalharam incansavelmente para dar vida à sua visão. Eles contataram outras empresas comprometidas com práticas éticas e sustentabilidade, propondo uma aliança sem precedentes. A ideia pegou fogo.
Empresas de todo o mundo, inspiradas pela visão da Montero Corp, se juntaram à iniciativa. O que começou como uma estratégia defensiva se transformou em um movimento global por negócios mais éticos e sustentáveis. A Global Tech, pega de surpresa por essa virada dos acontecimentos, viu sua oferta hostil perder força rapidamente. Os acionistas da Montero Corp, empolgados com a nova direção da empresa, rejeitaram massivamente a proposta de aquisição. Numa coletiva de imprensa histórica, Gustavo e Helena anunciaram a formação da Aliança Verde Global, um consórcio de empresas comprometidas com inovação ética e sustentável. Hoje não estamos apenas defendendo uma empresa, Gustavo declarou, sua voz cheia de emoção. Estamos propondo uma nova forma de fazer negócios, uma forma que coloca as pessoas e o planeta no mesmo patamar que os lucros. Helena, ao seu lado, acrescentou: este é apenas o começo. Convidamos outras empresas, grandes e pequenas, a se juntarem a nós nesta jornada. Juntos, podemos criar um futuro mais brilhante e sustentável para todos. A resposta foi avassaladora. Mensagens de apoio inundaram as redes sociais. Líderes mundiais elogiaram a iniciativa, e até mesmo alguns dos críticos mais ferrenhos da Montero Corp foram forçados a reconhecer o impacto positivo de suas ações. Naquela noite, após o frenesi da coletiva de imprensa e as inúmeras entrevistas, Gustavo e Helena finalmente tiveram um momento a sós. Nós realmente conseguimos, não é? Helena disse, sua voz misturando incredulidade e alegria. Gustavo a puxou para um abraço apertado. Sim, nós conseguimos, e isso é apenas o começo. Enquanto observavam o pôr do sol pela janela de seu escritório, ambos refletiram sobre a jornada incrível que os trouxe até ali. De um casamento arranjado a parceiros de vida e negócios, de uma busca por vingança a líderes de um movimento global por mudança positiva. Sabe, Gustavo disse suavemente, acho que está na hora de pensarmos em expandir nossa família. Helena o olhou surpresa, antes de um sorriso radiante iluminar seu rosto. Você quer dizer? Sim, Gustavo confirmou, beijando-a suavemente. Acho que estamos prontos para nosso próximo grande desafio, a paternidade. Enquanto se beijavam, com a cidade se estendendo abaixo deles e um futuro cheio de possibilidades à frente, Gustavo e Helena sabiam que não importava o que viesse, enfrentariam juntos. Sua história de amor, nascida das circunstâncias mais improváveis, continuava a se desdobrar de maneiras que nunca poderiam ter imaginado. E assim, com corações cheios de amor e mentes focadas em um futuro melhor, eles se prepararam para o próximo capítulo de sua extraordinária jornada.